Queridos irmãos, nessa tarde eu fiz um prelúdio e uma reflexão sobre o livro de Ruth. O meu computador deu um pequeno problema, meu notebook, e eu mandei a semana fazer um conserto, e aí ele não ficou pronto ainda. Então todo o meu trabalho feito ali ficou ali na memória e eu não tive como resgatar. Mas eu já tinha feito um rascunho e eu acabei trazendo para a gente estar trabalhando nesta noite. Eu ia comentar até o versículo 14, mas a gente vai trabalhando até o versículo 5 e depois a gente dá continuidade no versículo 6 para frente, hein? O livro de Ruth, ele é histórico, como todos nós sabemos disso, né? Ele fala e explica a linhagem de Davi e constrói uma ligação, uma ponte entre o período dos juízes e o tempo em que Deus deu um rei a Israel. Certamente a Bíblia é mais que um livro histórico. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, aonde contém todas as verdades e o conselho para a edificação de todo o homem. Havia três lições práticas que nos ensinam desses acontecimentos e pode nos auxiliar e nos dar ânimo em nossa jornada espiritual. O livro de Ruth ainda, que é um livro com 4 capítulos, sem dúvida ele é cheio da graça de Deus, revelando a sua providência, como conduz Ruth e Noemi. Ele mostra como Deus cuida da sua igreja, cuida do seu povo, e como cuida em particular de cada um de nós. Mesmo quando estamos amargurados, como foi o caso de Noemi, que culpou a Deus. Observando o texto, ela atribui a Deus certas culpas. Do que tem o homem do que se queixar dos seus próprios pecados? Como diz lá no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo número 39. É muito fácil a gente culpar um ao outro quando a gente requer dele certo favor e quando ele não pode nos atender. E muito menos a Deus, né? Deus é soberano, Deus é misericordioso e Deus não aceita a queixa de homem nenhum, de ser humano nenhum, porque Ele é santo. Deus nunca influenciou o homem a pecar. Ele nunca influenciou o homem a cometer seus equívocos, porque Ele deu ao homem instruções pela sua palavra e continua dando, para que o homem seja feliz nas suas atitudes, nas suas direções. E Noemi, ela atribuiu a Deus culpas que eles mesmos tomaram, por não buscar a Deus em primeiro lugar e pedir a sua direção. Isso nós vamos estar tratando, conversando dentro dessa perspectiva. O livro de Ruth é um belo retrato da obra da salvação de Deus. Quando você lê o livro de Ruth, você vai ver como Deus está resgatando pessoas, e até mesmo pessoas como a própria Ruth, autora, que leva, não é a autora do livro, mas o livro leva o seu nome, né? E uma pessoa estrangeira, que não conhecia nada das leis de Israel, nada das profecias judaicas, e Deus, portanto, Deus resgata, né? Deus salva Ruth, né? Se você for olhar pela luz da Bíblia, Ruth não era digna de ser salva,
porque Ruth, ela vem de uma descendência de um povo inimigo de Deus, como a gente vê lá no capítulo 19, versículo 30 até o 38, a gente vai ver isso lá. Por ser um povo que aonde a sua descendência faz tudo aquilo que contraria a vontade de Deus. Então, à luz da Bíblia, Ruth não merecia ser salvo. Mas a condição de Ruth é a mesma do que a nossa, né? Nós também não tinha condição nenhuma. Assim como Ruth era uma gentia estrangeira, assim também nós. E Deus, pela sua graça, achou graça em Cristo, e Cristo nos deu essa graça de também nos chamar para a salvação. Ruth, pela graça de Deus, torna-se membro da comunidade judaica quando ela casa com Boaz. Boaz nos traz a ideia daquele que resgata. O livro de Ruth também trata do resgate, né? Como Deus resgata e como Deus salva. E Boaz pagou para que ela fosse resgatada. Boaz, ele também nos traz a ideia da pessoa de Cristo. A Bíblia diz que Cristo pagou por nós um grande preço e nos resgatou da maldição do pecado. Tudo isso o livro de Ruth também vai tratando. O livro ilustra a relação de dependência do cristão com o Senhor. O capítulo 1 revela que Ruth não sabia nada da existência de Boaz. O capítulo 2 mostra que Ruth, como uma pobre trabalhadora, respingado no campo de Boaz. O capítulo 3, ela coloca aos pés e recebe a sua promessa. O capítulo 4, Ruth não é mais uma pobre respingadora, pois agora ela tem Boaz e tudo o que ela possui também pertence a ela. Muitos dos povos de Deus contentam-se em viver, no capítulo 2, ajuntando os restos e trazendo o melhor que podem em sua situação difícil. Querem as dádivas de Deus, mas não querem uma comunhão mais profunda com Deus. Outro ponto de destaque que o livro vai tratar é sobre essa comunhão de Ruth para com Boaz, né? E como ela se achega. Quando você vai ver o capítulo 3, o capítulo 4 do livro de Ruth, a primeira impressão que nos traz é que Ruth, ela está buscando um caso amoroso com Boaz. Ela busca então uma relação. Quando você passa a ver o texto de uma maneira assim mais por cima, você vai ver que, se você não tiver com muito cuidado, você vai ver ali que esses capítulos, o 3 e o 4, vai nos mostrar, aparentemente, que Ruth parece que ela está buscando uma relação, porque ela já vem de lá de um país onde ela é viúva, e quando ela chega cá em Israel, ela chega sozinha. E a mulher que já casou uma vez, ou aquele que casou, certamente sempre vai na falta do seu companheiro, da sua companheira, né? Sempre vai ficar sentindo falta de alguém, né? Mas não é essa a ideia que Ruth estava buscando, né? E o livro vai tratar sobre isso. Muitos dos povos de Deus contentam-se em viver ajuntando os restos e trazendo o melhor que podem em situação difícil. Então o livro também trata sobre essa relação, né, do homem para com Deus. Ter uma comunhão mais profunda com Deus, uma comunhão com a sua palavra, uma comunhão de meditação, uma comunhão de oração, uma comunhão de congregar, comunhão de servir o outro,
de servir o próximo, de servir a Deus. Então, o livro de Ruth também vai nos mostrar como se deu essa comunhão dessa mulher estrangeira para com Deus. E como Deus se agrada dela. Isso também é um retrato das nossas pessoas, das nossas vidas. O livro de Ruth também nos lembra que Deus está trabalhando no mundo, buscando uma noiva e ceifando uma colheita. E devemos encontrar nosso lugar em seu plano para ganhar os perdidos. A Bíblia fala também da ceifa dos ceifeiros. Ruth também ela é destacada como uma missionária. Uma pessoa que vai trabalhar nos campos de Israel, mostrando como Deus pode resgatar pessoas por meio das nossas vidas. Juízes, aqui vamos ver também a situação de Israel quando eles não tinham um rei. É onde diz aqui o capítulo de número, o versículo de número 1, que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. Israel, eles não tinham rei até então. Israel, o governo de Israel era o governo de Deus. O rei de Israel era Deus. Era Deus quem guiava, comandava, orientava. Deus era o representante de Israel para todas as demais nações. A Bíblia também nos diz que Israel, foi provocar Deus, questionar Deus, porque eles também queriam um rei como as demais nações tinham o seu rei. E eles, com muita insistência, adquirem de Deus um rei. Mas até então quem julgava eram os juízes. Os juízes eram que faziam o papel de governadores. Era esse que cuidava da administração política daquela região de Israel. E a Bíblia disse que eles julgavam as questões básicas, as questões sociais do povo de Israel. E um homem de Belém, segundo a Bíblia, de Judá, foi morar por algum tempo na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Uma família toma uma decisão errada. E o assunto desse estudo é decisão. Essa família ela toma uma decisão errada e troca a escassez de alimento por 3 funerais, que é o próprio Elimeleque, o próprio Malom e o próprio Quilion. Eles 3 morrem na terra de Moabe. Geograficamente falando, Moabe ficava aproximadamente 80 quilômetros, segundo os estudiosos, de Israel ficava 80 quilômetros de Moabe, ou vice-versa. A Bíblia não diz como que eles chegaram até lá. Se foram por meio de animais, se foram a pé. Eu só sei que a Bíblia diz que eles chegaram até lá, fugindo de uma situação adversa, que o problema então era o quê? Era a fome, era a falta de pão. E nós temos algumas questões básicas, algumas questões necessárias das nossas vidas. Pão é o que buscamos. A outra questão básica da natureza humana, muitos buscam riquezas. E também eles buscam a fama. Nesse caso aqui, essa família, ele está fugindo em busca de alimento, em busca de pão. É errado para um pai de família, eles sair para buscar o pão, para defender o pão da sua casa, da sua família? Será que Elimeleque, ele estava tão errado? Será que ele estava tão equivocado? O que levou, dentro desse versículo, Elimeleque tomar essa decisão? Será que era muita fé? Será que era uma tamanha de uma incredulidade?
Será que Elimeleque estava orando demais? Será que ele estava tão convicto? Porque Belém significa, segundo os estudiosos, diz que Belém significa o quê? Casa do pão, do lehem, diz o hebraico, lehem, pão, comida, alimento, né? E eles saem em busca do pão. Estava errado Elimeleque? O que os irmãos acham? O que vocês acham? Elimeleque estava errado por sair da sua terra natal com a sua família e buscar o sustento em um outro país, em uma outra região, principalmente uma região que o povo era inimigo de Deus? Vamos ver lá no livro depois os irmãos faz uma avaliação e responde essa pergunta, o que os irmãos acham. Pastor, fica à vontade, pastor, viu? Para poder dialogar, interromper, e a gente... Oi? Abraão fez algo semelhante, né? Segundo capítulo 12, a seguir ele fez o mesmo. Quando teve fome na terra, ele também, sem consentimento de Deus, ele deixou Canaã, né, que era a terra que Deus mandou ele ir. Eu vejo ele todo aquele transtorno com a esposa dele no Egito, né? Faraó levou para si. Mas foi um ato humano diante de um problema que tinha que ser resolvido, né? Não fala que ele podia obedecer a Deus, né? Fala que ele tentou resolver, né? O ponto. Então, acho que a fala do homem, né? E Abraão, nós tentarmos resolver as coisas com as nossas próprias mãos, né? Em vez de pedir a direção de Deus. Mas foi uma situação de desespero, né? Não tem comida na terra, é o que muitos nordestinos faziam, né? Na época da seca, não chovia, os animais morrendo, não dava, né, as plantações de sementes morriam na terra, tinha que sair, tinha que migrar e ir para um outro lugar, né, atrás de alimento. Então é difícil de julgar quando a gente não passou por isso, né? Se a gente tiver na situação da pessoa, a gente faria a mesma coisa. Porque, né, a esposa ali, os filhos, acho que a gente faria igual. Exatamente. No desespero a gente faz essas coisas, né? A luz da Bíblia não era para eles descerem até lá. A luz da Bíblia era para eles buscar em Deus, né? Sim, Magedália. Exatamente, né? O pai de família, ele não quer ver sua família passando necessidade. Vamos ver aqui no capítulo de número 29 e o versículo de número 30 e 38 do livro de Gênesis. Diz assim, deixa eu ver, Gênesis capítulo 19,
versículo de número... Opa... 30 e o 38 diz assim: Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo os costumes da terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemos-nos com ele e conservamos a descendência de nosso pai. Naquela noite deram de beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, e sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Realmente Ló estava bem embriagado, né? 34 diz: No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com meu pai, vamos embebedá-lo também esta noite? Entre e deite-se com ele, para que preservamos a descendência de nosso pai. De novo, naquela noite, deram de beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as 2 filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe deu o nome de Benjamim. Este é o pai dos amonitas até o dia de hoje. Certamente Deus não ia aprovar nunca, né? Apesar que até então aquilo de Gênesis ainda estava se formando, né? A gente vai encontrar, o pastor pode falar melhor sobre isso, qualquer coisa. As leis, o livro das leis é o livro de Levítico, que trata as leis dos casamentos, dos relacionamentos de pais e filhos, de famílias, fala da aliança, e vai falando de muita coisa, né? Mas, querendo ou não aqui, essa família cometeram um incesto, né? Um incesto, pastor. E elas, pela questão de... infelizmente nós estamos vivendo esses dias hoje, os dias se encontram mais difíceis, que é a relação de pessoas do mesmo sexo, né? Isso tudo Deus ele abomina. No livro de Levítico mesmo, 18, 22. Com homem não te deitarás como se fosse mulher, porque a abominação é o Senhor teu Deus. E a abominação é um ato detestável, que Deus repugna. E essa terra lá, Deus destrói, como se conhece bem a história da destruição de Sodoma e Gomorra. E antes de Deus destruir, Deus tira Ló para uma outra direção, uma terra chamada Zoar, chamada Terra da Luz. E ali, quando ele parte com a sua família, Ló e a sua esposa, as 2 filhas, o relato bíblico diz que a esposa de Ló olha para trás e ela morre, ficando convertida numa estátua de sal. E eles prosseguem e entram naquela cidade, dentro daquela caverna. Passam-se os dias, elas viram que naquela terra não tinha homens, né, para um casamento e construir suas famílias. E elas dialogam entre si e embebedam o pai. E desse incidente vai acontecer que elas deitam com ele, a primogênita, dessa primeira filha, da relação de Ló com a filha, vem um filho chamado Moabe e os outros os amonitas. Então aí nós temos
o que Ruth, da onde Ruth é o que diz a Bíblia. Ela é dessa descendência daí, da família, do envolvimento de Ló com suas filhas, né? Então ficou Moabe. E Moabe ficou uma terra completamente como um povo inimigo de Deus. Vamos aqui para o versículo de número 2. Esses homens se chamavam Elimeleque, e sua mulher lhe chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom. Eram efrateus de Belém, foram para a terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. Ela ficou sozinha com os 2 filhos. Os esforços que fazemos para escapar do nosso destino só servem para nos conduzir até ele. Essas palavras são do ensaísta. Eu gosto muito dos ensaístas, principalmente os ensaístas cristãos. E essas palavras são do ensaísta norte-americano, Ralph, acho que é o nome, Ralph, ou do Emerson, publicado em seu livro. E essas palavras são tão verdadeiras quanto nos dias de hoje, quanto em que o livro foi publicado nesta época, em 1860. Né? Então, fugir dos nossos problemas não é o caminho, mas sim enfrentar os nossos problemas. Os nossos problemas se tornam para nós desafios. Quando nós estamos fugindo dos nossos problemas, nós estamos falando para Deus que nós estamos nos incredulizando diante de Deus. Como o pastor já disse, mas a irmã, essa família realmente, por ser Elimeleque, pai de família, vendo que na terra de Moabe, na terra de Israel, estava se faltando pão. Como é que pode a casa do pão faltar o pão? Mas por quê? Se nos levanta essa questão. Mas por que estava faltando o pão? Porque certamente os israelitas, eles estavam se envolvendo, estavam se perdendo nas questões religiosas. Eles estavam se envolvendo com a idolatria. E Deus não aceita idolatria. Trazendo para os nossos dias de hoje, irmãos, a igreja, nós cristãos, nós temos que ter cuidado com a idolatria. A idolatria não é somente quando a gente vê uma imagem de escultura, e passamos, quem sabe, até mesmo admirá-los. Podemos até admirar uma arte, mas não adorar. Israel, eles estavam adorando. Israel era assim. Quando eles estavam bem, eles deixavam Deus de lado. Quando eles estavam em dificuldade, eles se aproximavam de Deus. Quando eles estavam bem, adoravam outros deuses. E quando eles estavam mal, eles se aproximavam de deuses. Então, o versículo aqui vai estar nos mostrando que essa situação é mais pela questão dessa fome estar aqui em Israel, mas pela questão deles estar em um ato de desobediência com Deus. Você pode ver lá quando Elias, quando Israel ele orou lá para Deus não mandar chuva durante 3 anos e 6 meses, e que ele orou e Deus fechou-se os céus e não houve chuva, e a terra então ela não teve como produzir. É como o pastor Tiago já disse, entra a questão da agricultura. Se não chove, nós não comemos. Se não chove, não tem água. Se não chove, não tem pão. Então, essa família, diante dessa situação, eles fogem, buscando então refúgio em terras de pessoas que eram inimigos de Deus. Quando essa família chega lá, na minha maneira de ver, eu acredito que foi uma oportunidade também que Deus estava dando para que essa família pudesse levar o nome de Deus para aquelas terras. E isso aconteceu. Nós vamos ver depois do versículo 6 ao versículo 14, como é a relação de Noemi com Ruth e com Orfa.
essas duas noras de Noemi. Eu acredito que Noemi falou do Deus de Israel para elas. E falou tanto que, quando no versículo 6 aqui, que a gente vai tratar isso nos próximos estudos, Noemi, quando ela ouve-se dizer que em Israel Deus estava abençoando a nação de Israel, Belém de Judá, que estava tendo comida, estava tendo pão, Noemi, ela diz, pronto, a minha terra está produzindo, vamos regressar para lá. E ela chama as duas noras, fala, olha, vocês ficam aqui, volta para a casa dos seus pais, logo que vocês não têm mais marido, logo que os vossos maridos já faleceram, vocês retornam para suas terras, para suas casas, eu, porém, vou voltar para a minha terra. Isso nós vamos ver nos versículos, em outros estudos posteriores. E Ruth não. Ruth, ela disse que vai prosseguir. Ela vai acompanhar a Noemi. Por quê? Porque certamente Noemi falou do Deus dela para Israel. Irmão, nossa função é essa aqui, no mundo. É falar do nosso Deus para o mundo. O mundo quer ouvir falar de Deus. Mas quem é que vai falar de Deus para o mundo? É você. Sou eu. É nós que temos que testemunhar o nome de Deus. A função do cristão aqui na terra é ser luz, é o que diz a Bíblia. Que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. É nós que temos que divulgar o nome de Deus para o povo que não conhece Deus. E a Bíblia que diz aqui que Noemi, ela não perdeu esse tempo. Se ela talvez tivesse falado de outras questões, Ruth talvez não teria dado os primeiros passos na sua fé. Versículo 4. Esses casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa, o nome de outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram Malom e Quilom, e os dois filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Que tragédia, para essa família que sai em busca do pão e elas trocam a escassez de alimento por 3 funerais. Que nós devemos orar quando há situações adversas bater nas nossas vidas, que todos os dias bate, não é isso? Que a gente podemos continuar crendo nesse Deus de Israel, no Deus de Ruth. Com certeza o Deus de Ruth estará agindo em prol das nossas vidas. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. No próximo estudo a gente vai tratando melhor. Aí eu vou trazer o meu notebook. Eu escrevi muitas coisas durante esses dias que eu preparei, mas não tem como falar de muita coisa, porque a nossa cachola é muito pobre e é muito pequena. Reverendo Tiago, Deus abençoe. Muito obrigado, viu? Muito obrigado à igreja. E eu agradeço a oportunidade aqui, em nome de Jesus.